Continuando essa nossa série de estudos, hoje é o encontro 5. Vamos falar sobre quem controla você. Eu quero ler o texto base que está lá em João, no capítulo 5, versículo 19, que Jesus então lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. A vida cristã não é apenas uma mudança de comportamento, mas ela também é uma mudança de senhorio. Quem tem sido o seu senhor? Quem está assentado no trono do seu coração? A partir do momento que a gente crê em Cristo, entrega a nossa vida, nosso coração e começa a caminhar com Ele, a ser amigo de Deus, nós precisamos entender que nós passamos e precisamos nos colocar à disposição de um processo que o Espírito Santo vai fazer em nós, que é fazer com que cada vez mais aquele que comanda as nossas decisões e a nossa vida seja o Senhor Jesus. Então, ao longo do primeiro encontro desse módulo, dessa série, a gente tem falado sobre isso, sobre fazer parte da família do Reino de Deus. E no encontro de hoje, nós queremos focar nesse aspecto. Quem tem controlado a sua vida? Quem controla as suas decisões? É a palavra de Deus, a opinião das pessoas, os seus sentimentos, a necessidade de aprovação, ou é o Espírito Santo que tem direcionado você? Se nós pegarmos o exemplo de Jesus e o texto que eu li para você aqui em João, você vai ver que o próprio Cristo afirmou que aquilo que ele fazia, na verdade, ele fazia guiado pelo seu Pai. Ele diz: o filho faz o que vê o Pai fazer. Então, da mesma forma, nós agora temos um novo Senhor, um novo Pai que está conduzindo a nossa vida. E o que a gente precisa é alinhar as nossas atitudes, o nosso pensamento, as nossas falas, a partir desse Pai que a gente passa a conhecer, que a gente passa a ter, e imitar as suas atitudes. A criança, ela imita o pai, ela quer se vestir como o pai, ou quer se vestir, a menina quer se vestir como a mãe, quer imitar a sua mãe. Assim também nós devemos querer imitar a Deus. E precisamos deixar, então, que Ele continue esse processo em nosso coração. Às vezes a gente acaba, então, vivendo a nossa vida para agradar outras pessoas. Eu conheço jovens que já são quase adultos e ainda vivem para agradar aos seus pais. Não estou falando sobre honrar os pais, eu estou falando sobre viver para agradar aos pais, sobre a expectativa dos seus pais. E a gente precisa entender que nós não estamos mais agora querendo agradar as pessoas, mas agradar a Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim, ó: de fato, estou agora tentando agradar a homens ou a Deus? Se ainda estivesse agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, Paulo está falando que, a partir do processo de conversão dele, ele entendeu que ele não vivia mais para agradar as pessoas. Não quer dizer, é óbvio, que a gente não quer ter um bom testemunho diante das pessoas, né? Ser pessoas que são bem vistas na sociedade. Não, isso é essencial. Nós precisamos ser bem vistos, demonstrar o caráter de Cristo. Mas o alvo da nossa vida não é agradar mais as pessoas, mas sim agradar a Deus. Isso nos foi conquistado através do sacrifício de Jesus. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 20, Paulo fala que o velho homem que vivia segundo os padrões do mundo e para agradar as pessoas, este já morreu em Cristo. E se aquele nosso velho homem que vivia para agradar o mundo, ou vivia para fazer as suas próprias vontades e paixões, ele morreu em Cristo, significa que agora nós devemos viver uma nova vida em Deus e para agradar ao Senhor. O objetivo então hoje é que você possa entender isso, que você possa declarar que, como está também em Gálatas 2:20, que você já foi crucificado com Cristo. Quem vive não é mais você, mas é o próprio Deus que vive em você. Se nós ainda estamos tentando agradar as pessoas ou a nós mesmos, nós na verdade estamos vivendo em uma escravidão mesmo sem perceber. Somos escravos ou das nossas vontades ou das vontades de outra pessoa. E Cristo nos chamou para a liberdade. Ele quer nos levar a um lugar de descanso. Descanso no seu senhorio. Descanso ao dizer: o meu Senhor é Cristo. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele reina e a minha vida é para agradá-lo. As minhas falas, as minhas atitudes, minha família,
meu trabalho, minhas finanças, tudo que eu tenho é para agradar a Ele. É essa vida que o Senhor quer nos chamar na família do reino. Uma família que entende isso, que vive alinhada com o propósito eterno e que se entrega à vontade do Senhor. Que Cristo possa continuar falando no seu coração e que você entenda que há um lugar de liberdade, onde você não mais precisa viver preso pela expectativa das pessoas que estão ao seu redor, mas entender que você já é amado pelo Pai, que você já é aceito por Ele e que neste lugar Ele tem um caminho de vitória, um caminho de alegria, um caminho onde Ele quer te direcionar, ser o teu Senhor, ser o teu Pai, te conduzir, que você possa se colocar, que você possa se permitir ser conduzido por Deus. Amém? Nossa reflexão é parar agora e refletir e pensar de fato quem tem influenciado as nossas decisões. Quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou ter uma escolha, né, decidir alguma coisa, quem eu consulto primeiro? Será que eu consulto um amigo, os meus pais? Ou será que eu busco em Deus a direção? Quem eu consulto primeiro? O que eu tenho demonstrado no meu dia a dia? Quem eu tenho demonstrado no meu dia a dia que governa, que dá direção e governa a minha vida? Então essa é uma reflexão importante. Uma outra reflexão é, você já se percebeu, depois de ter sido encontrado, estar caminhando com Deus, tentando agradar ainda pessoas? E então, nós devemos então buscar e orar ao Senhor para que de fato Ele seja o governante de todas as áreas da nossa vida e de todas as nossas decisões. Para isso, nós precisamos entregar o controle da nossa vida a Ele, que Ele seja aquele que nos controla, que tenha a direção, que tenha a última palavra em nossa vida e a gente vive para agradar a Ele. Amém? Deus te abençoe.